Não tem como. Quando a gente faz pauta aqui de cirurgia plástica, os médicos sempre dizem, Carol, a lipo ainda ganha, principalmente a lipoabdominal. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em diminuir a gordura abdominal, não só pela beleza, mas principalmente pela saúde. E nessa pauta vocês vão entender por quê. A gente vai falar dos alimentos que podem ajudar a diminuir essa gordurinha e, claro, os que comprometem de uma vez por todas essa barriguinha que a gente quer tanto perder. Quem volta para falar sobre esse assunto, ela que é nutricionista funcional, doutora Karina Pimentel. Seja bem-vinda. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Prazer sempre tê-la aqui. Linda, toda delicada. E você explica tão bem, tão gostoso. Ai, que bom. Ai, olha, muito bacana. Seja bem-vinda. E olha, isso que eu tava falando agora, eu acho que você comprova lá no seu consultório com as pessoas, né? Principalmente com as mulheres. É um lance de preciso perder a barriguinha. É sempre a maior queixa. É, não é? Onde está aparecendo. E assim, por que a gente engorda? Claro, a gente engorda quando engorda, no corpo todo. Mas por que essa é uma região que predomina esse acúmulo de gordura? É onde a gente tem a maior parte dessas células adiposas. Essas células adiposas são essas células de gordura. Então, quando inflamadas, elas incham mais. E aí a gente já vai saber por quê, justamente porque os alimentos que interferem no aumento dessa gordura na região abdominal são o que as pessoas mais consomem no dia a dia. Entendi. Está presente no final de semana, está presente no dia a dia, é a sobremesa. Então, justamente é o que as pessoas mais consomem. Entendi. Então, assim, digamos que esses alimentos que aumentam essa gordura abdominal são alimentos que inflamam essas células. Sem dúvida. Para que elas enchem. E aí, inchando, a região abdominal vai ficando maior, a circunferência aumenta. Entendi. Além de aumentar, de repente, até as próprias células de gordura, ela ainda aumenta de tamanho. De tamanho. E elas se duplicam. Aí a gente também tem relação com parte hormonal. Então, por que a região abdominal ela aumenta mais, com mais facilidade? Porque tem uma relação, é até uma das coisas que a gente tinha comentado da outra vez, com resistência à insulina. Então, a gente tem esse hormônio, que é a insulina, que atua diretamente nessa gordura abdominal. Entendi. E a maior parte dos alimentos que aumentam gordura abdominal estão interferindo nesse mecanismo de resistência à insulina. Entendi. Olha só, então é uma coisa que leva a outra. Vamos começar para a gente, enfim, entrar e ver, assim, o que a gente pode fazer para ajudar, não só, claro, gente, pensando numa dieta equilibrada todos os dias, né, e deixando para jacar, que eu brinco, uma vez ou outra, né, do que jacar todos os dias e só comer bem uma vez ou outra, tem que ser, É importante, Carol, também a gente conseguir identificar a gordura. Tem aquelas pessoas que têm aquela barriga dura, né? Então, assim, a gente tem a gordura visceral, que é a mais perigosa, e aí, como o nome diz, ela está entre as vísceras. Essa realmente é a que tem maior perigo de fazer com que a pessoa desenvolva problema cardiovascular. E a gente tem a gordura subcutânea. Para a gente identificar, se a gente deitar e a barriga esparramar, essa é a gordura subcutânea. Não que não seja problemática, mas ela é menos perigosa do que a gordura visceral. Agora, aquela barriga daquela pessoa que fica durinha, né? Que se aperta e fala, olha, é gordinho, mas a barriga é dura. Essa é a gordura perigosa, que é a gordura visceral. Entendi. Então, essa a gente tem que combater. Existe aquela medida padrão, né? Que as pessoas podem pegar a fita e aí vai pegar entre esse ossinho aqui da cintura e a última costela. A metade aqui é onde a gente vai medir essa circunferência. Que acaba sendo assim, perto do umbigo. É a cintura, basicamente onde a gente põe a mão. Põe a mão e fecha a cintura. Exatamente. Então, para mulheres acima de 88 centímetros, alerta de risco. Certo. E para homens acima de 102. Então, acima de 102 para as mulheres, 88. Passou disso, alerta. Evair, chega mais, querido! Sabe por que essa música? Porque o Evair é igual ao Shrek. E o nosso querido Galdino, um sonoplasta muito antenado, muito querido. Venha. Já tem o tema. Doutora vai medir, vem cá, a gordurinha abdominal. O Evair é alto, ele é grandão, mas tem uma barriguinha. Mas está concentrada aqui nessa região. Quando a barriga está concentrada, nesse caso, é uma gordura visceral. Na verdade, licença, você percebe que é uma gordura mais durinha, certo. A barriga durinha, é realmente... Não é aquela barriguinha flácida que a gente diz. Essa já tem mais a subcutânea. É aquela barriga normalmente de pessoa magra, sabe aquela pessoa magra, mas que quando ela senta tem uma dobrinha, ou ela deita de lado e vem uma dobrinha, essa é a gordura subcutânea. A do Evair, então, maior aí já é visceral. E então, essa é a gordura que aumenta o risco cardiovascular, inclusive ela está mais próxima do coração. E seus exames estão bons, né? Que todo dia eu te pergunto
pergunto, fez exames, Evaí? Exame tá... Vamos medir então para ver a medida aí, né? Pra você se identificar em casa. A gente tá falando aí de homens e mulheres, todo mundo tem que medir, hein? Vamos lá. Essa é a região. Mais ou menos... Aí. Pegando a média do... Claro que o ideal é sempre sem a camiseta, mas aí... Não, aí melhor vou pedir não, pra né? ele, A esposa dele vai ficar morrendo de ciúmes. Um beijo pra sua esposa, querido. Olha aí. Aí. 124,5. 124,5. Já estourou o risco. Estourou. Então agora faz o seguinte, senta ali. Fica sentadinho. Tá tudo bem com o coração? Tá tudo bem. Senta ali, que agora ela vai dar a explicação. Você preste atenção na explicação. O que a gente tem que fazer para cuidar dessa gordura visceral? Porque exemplo, né, usando o exemplo do Evaí. É uma gordura visceral, então é aquela barriga durinha, mas que a gente sabe que é uma gordura perigosa. É a perigosa. A gente cuida da gordura visceral e da gordura subcutânea da mesma maneira? Da mesma forma. É claro que, assim, associado à alimentação equilibrada, tem que ter exercício físico. Tanto para uma quanto para outra. Não é o abdominal, né? Vou fazer o abdominal para perder a gordura. É a atividade aeróbica associada à atividade muscular e, claro, sempre orientada por um profissional da área. Perfeito. E aí, associada à alimentação equilibrada. Da mesma forma, que, claro, não é consumir um destes alimentos por um mês ou uma semana que vai perder a gordurinha. Tem que perder peso, quem está acima do peso, no caso como ele, e aí essa gordura a gente vai falando que vai derretendo, ela vai indo embora. Ela vai indo embora aos poucos. Ela vai indo embora, isso é mobilizado para o fígado, para ir o fígado trabalhar essa metabolização. Então, no caso dos homens, o limite dessa cintura, né, dessa gordura, dessa barriguinha, 102. 102 aí já tem que estar em alerta. Você tá em alerta, eu vou pegar no seu pé, vai. Eu pego no pé dele, gente, vocês não sabem, eu pego a cara dele. E ele tem comido as comidinhas light que a gente faz aqui. Isso que eu tô achando legal. Além das comidinhas light, né, vai? Vamos cuidar disso, vamos cuidar disso. Agora o seguinte, você trouxe alguns alimentos aqui, enfim, que olhando, a gente já bate o olho e fala, bom, carboidrato. Carboidrato é com alto índice glicêmico. Tá, ele é o veneno para a gordura abdominal. É claro que tem gordura, consumo de gordura trans, que também está presente, por exemplo, em biscoito recheado, que é a gordura que realmente faz mal para o coração também. Gordura saturada de fritura. A gente tem aí alimentos com excesso de sódio, como é o caso de caldos de tempero pronto, que se utiliza muito, principalmente agora no frio, para fazer sopa. Então, o pessoal, tá com preguiça, vai lá, ou usam aquela sopinha instantânea, ou usa um caldinho de legume de carne. Isso aumenta a retenção de líquido, também vai inchar. É que incha como um todo, não é só a parte abdominal. Entendi. Então a gente fica na dúvida. Tem gordura e também tem um inchaço. Tanto é que no início de um tratamento para perda de peso, a pessoa ela desincha. Por quê? Tá inchada em todo o corpo. Pernas, braços. O fato dessa célula estar mais inflamada, isso já também facilita. Aumenta o inchaço. A gente fala que o obeso, ele tem uma doença, é que não é, as pessoas não classificam como uma doença como um diabético, mas o obeso tem uma doença inflamatória, é de ordem inflamatória, só que é uma inflamação crônica, é uma inflamação que nunca cessa, a não ser que corte esse processo através da mudança de hábito e mudança, principalmente na qualidade da alimentação. Entendi. Agora, a gente sabe que de vez em quando um docinho ou mesmo carboidrato branco pode até, a gente, né, um final de semana, um pouquinho é aceitável. Agora, o que você diria, assim, qual o principal erro, então, das pessoas? Onde a gente tem que mudar? Tem que mudar mesmo, assim, radicalmente? De segunda a sexta, pelo menos, ao invés do arroz branco, tem que ser o integral, nada de colocar açúcar no cafezinho, coisas desse tipo? O que acontece é que as pessoas usam isso aqui como base, né? Isso a gente vê muito em consultório. Normalmente a pessoa tem que fazer, a gente faz uma anamnese e pergunta como é que é a alimentação no dia a dia. Basicamente, esse é o dia a dia. Quando acha o arroz integral, come, mas não faz parte da casa. E ao longo do dia, principalmente final de tarde, as pessoas comem muito doce, muito açúcar. Então, essa alimentação, arroz branco, massa branca, açúcar, e não é o açúcar só de mesa que a gente põe no cafezinho, é o açúcar que está embutido no alimento, no bolo, numa rosca doce, numa sobremesa. Esses alimentos aqui, eles acabam gerando um mecanismo de aumento de liberação de insulina, e esse pico de liberação de insulina favorece a gordura abdominal. Então, assim, embora a gente tenha os alimentos ricos em sódio, em gordura influenciando, eu listo
visto como número 1, os alimentos com alto índice glicêmico, como os piores. A gente tem alguns alimentos formadores de gases, que também acabam distendendo muito o volume abdominal e estufando. Eu já tive pacientes em consultório, assim, que se queixam de barriga de gestante, que a barriga incha. De gases mesmo? Gases, que está relacionado ao consumo de carboidratos refinados, porque tem uma grande fermentação. E a gente também tem o quê? Individualidades bioquímicas, que aí devem ser avaliadas no consultório, que é de cada um, que são as alergias alimentares. Então, é muito comum ter pacientes com alergia a glúten ou intolerância ou hipersensibilidade à proteína do leite ou à lactose. Isso também favorece? Favorece. Então, aí já é um caso, né? Não dá pra gente generalizar que todo mundo vai ter um estufamento pelo consumo de glúten ou leite derivados. Perfeito. Mas a gente individualizando consegue detectar bem e muitas vezes é uma das maiores causas. E aí gera gases, esse estufamento em região abdominal. Agora, tem muita gente também, isso eu vejo por amigas, enfim, por pessoas que eu sigo no Insta, que até mantêm uma alimentação legal de segunda a sexta, mas quando vão pro final de semana, mas exageram muito. E aí comem muito doce, comem o arroz branco, comem não sei o quê, comem a massa, papapá. Tudo isso, quando você exagera muito, mesmo que seja só no sábado, só no domingo, compromete essa dieta e a conquista da semana. É só subir na balança sexta-feira de manhã e na segunda, porque você vê a diferença. É terrível, e engorda mesmo. E incha, ainda mais se tiver consumo de bebida alcoólica, que é um outro ponto aí também. Porque é um alimento, a bebida alcoólica, além de ser calórica, ela também aumenta a retenção de líquido e, como tem o álcool aumenta os níveis de glicose, também exerce esse efeito de pico de insulina. Então, ela faz tudo junto. Então, é péssimo. O problema do final de semana é aquela coisa assim, de fazer sábado, domingo, o dia inteiro. Tudo que não fez durante a semana é churrasco, é pizza, é macarronada na casa da avó, é doce, é bolo. O que acontece? Esse excesso, no mesmo momento, vai gerar todos esses riscos da mesma forma. Entendi. O que é ideal? Esses alimentos não quer dizer que nunca vão entrar na alimentação, mas eventualmente. Então, é um almoço com amigos, é uma sobremesa que vai ter no aniversário. Guardar para uma Eu peço para os meus pacientes sempre escolherem uma refeição livre, não um dia do lixão. É uma refeição livre, porque não é por um pedaço de bolo de aniversário, ou por um pedaço de pizza, ou uma taça de vinho, ou uma caipirinha que alguém vai engordar. O problema é o excesso. Se a pessoa consumir muita torta doce ou muita pizza, uma pizza inteira no sábado, ela vai gerar esse pico de glicose, insulina e vai reverter em gordura abdominal. E tudo que ela fez de segunda a sexta certinho, morre. A malhação, a alimentação, ferrar tudo num fim de semana, gente, não vale a pena, morre. Não é verdade? Eu concordo com você. É uma refeição na semana para você. Fala assim, quero ser feliz hoje, eu mereço. Uma refeição na semana vale a pena. Tô dizendo para vocês que vale a pena. Eu acredito nesse pensamento. Olha como a doutora tá magrinha. Elegantérrima, fininha, elegantérrima. Vamos colocar uma perguntinha do Twitter na tela então? Vamos ver quem tá mandando pra gente? Ladislene, um beijo pra você e obrigada pelo carinho. Olha lá. Olá, Carol, amo o programa. Que ótimo, um beijo. Passei a cozinhar com óleo de coco. São 2 colheres ao dia que eu uso. É melhor do que o óleo comum? Como é que a gente interpreta esse óleo de coco na culinária desse dia a dia? É uma gordura de boa qualidade, embora seja classificada como uma gordura saturada, mas ela tem, ela é diferente dos outros tipos de gordura saturada, porque ela não utiliza o colesterol ruim para ser quebrada. E aí, por isso tudo, aquela coisa do reduz gordura abdominal, ajuda na perda de peso, desde que seja utilizada em substituição a uma outra gordura, que seja aliada a uma alimentação saudável e que tenha exercício físico aí. Envolvido. Para substituição, no caso dela, que utiliza substituindo por um outro óleo, tá perfeito. Por exemplo, fazer o arroz. Arroz que é uma delícia, às vezes até um ovinho. Agora, assim, não necessariamente 2 colheres de sopa todos os dias. Pode ser menos. Pode ser menos. Porque eu até trouxe gorduras para falar como elas são importantes, mas tem que lembrar que toda gordura em excesso é calórica. 1 ml de gordura tem 9 calorias, qualquer tipo de óleo. Então, o excesso vai ser prejudicial. Não eu já escutei na época do boom do óleo de coco, então pode pôr cobertura de óleo de coco no sorvete.
Não. Não é um óleo de coco milagroso. É milagroso, entendi. É isso. Usado bem, né, direitinho na dieta. Mas ele tem, sim, é interessante para perda de gordura abdominal, é interessante para perda de peso, é antifúngico, então tem bastante benefício. Olha que legal, então ela já está fazendo certo no arrozinho integral do dia a dia, refogar aquela cebola, aquele alho no óleo de coco. No óleo de coco. Tem muita preparação e fica super saudável. Vamos então falar das coisas boas que a gente pode e deve colocar na alimentação. Por que a gente diz que então alguns alimentos ajudam a diminuir essa gordura abdominal? Eles podem agir de fato nessa região ou eles agem, enfim, no metabolismo, dando uma acelerada? Alguns até mais na parte de termogênese, então acelera o metabolismo. Eu até trouxe, como é a canela, o gengibre, né, que é bem conhecido, eu acredito até que as pessoas já conheçam, tenho bastante desse conhecimento. Então eu resolvi trazer alguns alimentos que estão na alimentação do dia a dia, que muitas vezes as pessoas têm medo. O azeite, o abacate. Então, já que foi falado de óleo, a gordura de boa qualidade. Cientistas europeus elucidaram em alguns estudos que o azeite, ele tem uma ação benéfica na perda de gordura abdominal. Então, tem algumas substâncias presentes nele que ajudam a reorganizar essas células de gordura, favorecendo que elas não inchem, então elas não inflamam. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Legal. Tá? Além disso, é uma gordura que ajuda a proteger o coração. Isso é fantástico também. Agora, como deve ser o consumo desse azeite para a gente também não passar desse ponto que a gente sabe que é gordura? É ideal que seja cru, em temperatura ambiente. Então, finalizar com ele. Finalizar com ele, sempre porque, no caso, para cozimento, o óleo de coco, ele segura um pouquinho mais a temperatura. Ele demora mais para saturar. Então, sempre ao final, de preferência cru. Pode misturar com ervas, porque a gente adiciona outros benefícios também, os azeites de ervas. E aí, é aquela coisa, temperou a salada, se sobrou no fundo do prato gordura, colocou demais. Então vai depender da quantidade da salada. Nesse estudo, eles comprovaram que 2 colheres de sopa ao dia seria interessante. Como a gente não vai consumir só o azeite no dia, outras gorduras também, no máximo 1 colher de sopa tá ótimo. Para dividir, meia colher. Então, assim, 1 colher de sobremesa para a salada do almoço, 1 colher de sobremesa para o jantar? Para jantar. E aí, o que puder fazer, o que for um bife, uma carne, um frango, pode fritar na água e adicionar no final o azeite. O azeite. Mas eu faço isso. E aí, tem um monte de gente que me escreve e fala assim, Carol, eu não acredito. Como frita. Como é que fica gostoso você colocando a água com o bifinho, com o franguinho? Gente, ele é igual, fica igual. E ele solta a gordura, por isso mesmo não tem problema. Precisa, é igual né? colocar na grelha elétrica, a gente vê aquele tanto de gordura que escorre. É aquilo que ajuda a fritar sem a gordura. Sem a gordura. Então isso tá certo, joga um pouquinho de água. E usa no final. Só pra E aí tem fechar. outros tipos de óleo, mas o azeite extra virgem, com acidez sempre mais baixo de 0,5, é o mais puro e com maior nível de pureza e mais benefícios. E é o mais gostoso também, então isso é uma dica bacana. Ele fica mais verdinho mesmo. Como usar o azeite, gente, da maneira correta. É gostoso, para temperar a salada, uma delícia, mas então use da forma correta pra gente ter só os benefícios, né? E aí, esse prato lindo de arroz e feijão? Arroz e feijão. Comida do brasileiro. A melhor combinação. A diferença, claro, é que este arroz não é o branquinho. No refinamento, a gente perde cerca de 97% de vitaminas do complexo B. Ou seja, esse aqui não é nada. Entendi. Né? Ele não é muito oferece pobre. nada. Sem contar que a gente tem uma perda muito grande, de cerca de 80% de magnésio e cromo. São nutrientes que são muito importantes para reduzir vontade de doce e também ajuda bastante no período da TPM. Que legal! Que a gente aumenta a vontade do doce. E o cromo também é importante para essa parte de resistência à insulina. Então a gente normalmente deixa de consumir esse que tem tudo para consumir o branco que não tem nada, perdeu tudo. Então esses nutrientes vão ajudar tanto em saciedade, aqui no arroz integral a gente tem fibras, que também vão funcionar de uma forma muito boa no estômago, gerando saciedade. Legal. E a gente tem esses nutrientes como cálcio, magnésio, que vão exercer esse efeito interessante como o cromo, auxiliando na redução de apetite e compulsão por carboidrato. Agora, o feijão, como você falou, dupla perfeita. Eles se complementam em aminoácidos. Agora, o feijão a gente, claro... Por que você trouxe o preto? Tem algum motivo? Não, os dois. É que às vezes a gente acostuma muito no carioquinha, né, no marrom. Então, o preto também é interessante, assim como lentilha, grão de bico, ervilha. As leguminosas são ricas em fibras solúveis. Essa fibra solúvel, no estômago, junto com a água, ela forma um gel. Esse gel favorece com que o esvaziamento gástrico fique mais lento. Então, a gente fica saciada por mais tempo. Entendi. Além disso, aqui no caso, a gente também tem a aveia, rica em fibra solúvel, que tem essa atuação. E aí, o que a gente só precisa tomar cuidado é que o feijão, para muitas pessoas,
dá gases. E aí e aumenta. Distende. Isso é uma questão de individualidade, não tem que ter medo de comer o feijão, tem que observar. O que muitas pessoas não fazem é o remolho correto. Então, quem come em restaurante se queixa de gases, principalmente restaurante aquilo. É porque não foi deixado de forma correta no remolho. Como que você acha que, enfim, para evitar? O ideal é que deixe de 12 horas na água fria, sempre trocando água a cada 3 horas, ou se for usar o remolho quente, na panela de pressão, pegou a pressão, joga a água fora, cozinha numa segunda nova. Começou a pegar pressão de 2 minutos, cozinha numa terceira água. Entendi. Isso vai inativar e vai ajudar a reduzir os efeitos de gases. Ajuda muito. Olha que dica bacana. Qualquer leguminosa. Essa é a forma correta de cozimento, de leguminosa. As pessoas acabam tendo preguiça, enfim, ou até pouco tempo, a gente sabe, né, pra conseguir, mas vale a pena, porque é um alimento fantástico. Maravilhoso. Agora, me conta pra gente fechar, porque isso é importante. Como a gente está falando aqui do que pode e o que não pode, a gente sabe que tudo tem um limite. Quando a gente fala do prato do arroz e feijão, o que você sugere como limite para que a gente possa comer o arroz e feijão todo dia sem dor na consciência? O ideal, claro, é sempre a gente avaliar, porque por um praticante de atividade, exato. Mas assim, pensando pra gente, a mulher, uma média de 2 a 3 colheres de sopa, estourando 4 colheres de sopa do arroz, em média a mesma quantidade, 2 a 3 do feijão. Isso a gente já monta um prato que você pelo menos ocupa 1/4 do prato com o arroz e o feijão, e aí você tem os outros 3/4 para dividir com vegetais, com a proteína, então fica um prato bem dividido. Tá, isso que é bacana. Isso é bacana, e quando sem a gente fala, extrapolar. Quando a gente fala desse prato bem dividido, isso também garante o lance da diminuição dessa gordura abdominal. Sim. Comer variedades. Sempre prato com muita variedade e menor quantidade de cada item. Não é fazer um pratão de arroz. E é um pouquinho do arroz, um pouco do feijão, um pouco do legume, um pouco da verdura, um pouco da salada, mais a proteína. Esse prato, ele vai ficar grande e colorido. E vai ficar delicioso e vai te sustentar super. E aí não vai fazer você atacar o doce aquela hora ou não sei o quê. Porque quando a gente come muito pouco, fazendo uma dieta, a gente entra na dieta muito rígida e a gente come muito pouco, começa a dar fome e a gente se sabota em algum momento, porque a gente começa a sentir fome, né? A barriga começa a roncar. Aqui os pacientes dizem muito a diferença. Come arroz integral, fica super bem durante a tarde. Come arroz branco, dá fome. Igual a massa branca e a massa integral também. Viram como dá para perder gordura abdominal? Comendo, só que comendo as coisas certas. Sem dúvida. Quero te agradecer mais uma vez. Olha, uma querida, doutora Karina Pimentel, nutricionista funcional, um beijo. Obrigada. Sempre muito legal te receber. Falei para vocês que ela era ótima. Meninos, vocês deram muito close, meninos? Linda ela, né? Pois é. Então, assim, gostaram das dicas? Quem quiser saber mais, pode entrar em contato com ela no www.healthme.com.br. O Health Me é HEALTHME.com.br. Qual que é o seu Insta? É KA_Pimentel. Então, @KA_Pimentel. Tem várias dicas também pelo Insta, né? Podem entrar em contato com ela. Cozinho. É isso. Ai, arrasou. Volta logo. Obrigada. Adoro suas explicações. Você é muito querida, muito simpática. Até a próxima. Obrigada, tchau.